Então, como eu disse, eu vou começar perguntando para os irmãos aí a respeito do texto que nós lemos. Vou pedir para o Bernardo, que está com o microfone, se você quiser falar, levanta sua mão, o Bernardo vai trazer um microfone para você, ele vai higienizar os microfones aí. Dá uma olhadinha com calma nesse texto que nós lemos, um único versículo, né? Ninguém pode servir a dois senhores, você vai aborrecer um, amar o outro, devotar-se a um, desprezar o outro, não dá para servir a Deus e as riquezas. Eu queria ouvir dos irmãos, talvez você já tenha ouvido algum estudo bíblico, alguma pregação, lido algum devocional, algum material que você já teve contato que fale sobre esse texto. E eu queria ouvir, o que é que você aprendeu já sobre esse texto? O que você já ouviu sobre esse texto? Ou quando você bate o olho e lê ele, o que é que te vem à mente de ensino? O que é que esse texto fala para você? De Mateus capítulo 6, versículo 24. Você que está em casa também pode mandar aí um comentário, se você tiver alguma contribuição, e pode dizer também o que você costuma ouvir sobre esse texto. Nada, gente. Ninguém nunca ouviu nenhuma pregação sobre esse texto? Vou dar mais uns minutinhos aí. Nicolas vai comentar aqui. Obrigado, Nicolas, pela participação. Essa é a única hora que você pode ser sem vergonha. Não precisa ter vergonha, né? Então, pode ser sem vergonha, mas é só agora. Depois não seja gente boa, gente decente. Pode errar, não tem problema. Pode errar, não tem problema não. É pra gente contribuir junto. Diga, Nicolas. Eu acho que a primeira coisa que me vem é que quando a gente tenta servir a dois senhores, em algum momento a moralidade que a gente tem baseado em um e em outro vai se chocar. Então a gente não é capaz de agradar os dois sempre. Interessante. Existe até uma figura, não sei se você já ouviu essa figura, essa ilustração, né, de colocar um pé em cada canoa e tentar navegar com as duas canoas ao mesmo tempo, né? Uma hora uma canoa vai para um lado, outra vai para o outro, e a perna vai abrindo e chega uma hora que você cai na água, né? Então, acho que um pouco disso que o Nicolas trouxe, desse conflito de querer agradar dois senhores, uma hora vai ter uma divergência muito grande ali de demanda, né? O que mais? E vale errar, não tem problema, né, dona Clarice? Pode falar, não tem problema. O que mais que vocês já ouviram acerca desse texto? Nós estamos lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Kelly. Pastor, tanto eu entendo que pode ser bens mesmo, né? Porque aí a gente, contextualizando, uma pessoa que tem posses, normalmente, se ela não herdou, ela conquistou aquilo pelo trabalho, né? E muitas vezes, quando você se coloca em posições numa empresa onde você consegue receber um ótimo salário, você com certeza tem muitos compromissos, então aquilo toma a maior parte do seu tempo. Então, se a pessoa não tem uma maturidade espiritual boa, ela vai deixar Deus em segundo plano, o trabalho vai ser o primeiro. Ou entendo também que pode ser tudo que você considera precioso para você, né? Se não é o trabalho, o dinheiro em si, é a saúde, é o físico, né? A estética, no caso. Então, tudo que você considera precioso que vai tomar ali a primeira posição. Não necessariamente uma riqueza material, Isso. né? Interessante, muito bom, gostei bastante dessa contribuição, ela vai se conectar bastante com a nossa aula. Mais uma aqui, Bernardo, por favor. Conecta bastante com a nossa aula, ela vai falar um pouco sobre isso, sobre essa possibilidade de entender tanto com a riqueza material, com a riqueza de outras coisas que podem se tornar riquezas na nossa vida, né? Por favor. Bom dia. Bom dia. Eu creio o seguinte, lá do princípio, até do catecismo, porque nós fomos criados para a honra e glória do nome do Senhor. Se Deus nos criou para isso, é porque Ele quer exclusividade. Ele é o Senhor. Então, quando nós colocamos senhores à frente de Deus, realmente não dá para caminhar.
Olha só, e vocês com receio de responder, me traz uma resposta bonita dessa, né? Podem continuar contribuindo, excelente contribuição. Muito obrigado, minha irmã. Mais alguém? Olha só, eu vou aproveitar então o gancho e falar e iniciar a nossa fala hoje, lembrando que esse texto está dentro de um contexto. Lembra que é um discurso, Jesus está fazendo um discurso, né? Que é o Sermão do Monte. Sermão do Monte, por que ele chama Sermão do Monte? Porque Jesus, né, estava lá, Jerusalém, se pôs em um monte, ajuntou a multidão, embora o texto fale de maneira interessante que ele ensinava quem? A multidão? Os discípulos. Se você pegar lá o versículo 5, Jesus vê as multidões, mas ensina aos discípulos, né? Como se eles fossem realmente pessoas que fossem reproduzir esse conteúdo depois. Como se fossem, não, eles de fato seriam reprodutores desse conteúdo. Alguns estudiosos até vão dizer que o Sermão do Monte aconteceu num lugar onde a acústica natural era muito perfeita e mesmo que você fale sem a ajuda de um microfone, uma caixa de som, que com certeza não tinha na época de Jesus, você pode ser bem ouvido por uma distância considerável, com clareza, né? A conformação ali do relevo faz com que a voz seja amplificada e Jesus utilizou desse recurso para poder falar às multidões. Mas ainda outros vão dizer que, na verdade, Jesus ensina aos discípulos e eles foram reproduzindo para a multidão esses ensinos que Jesus trouxe ali para eles naquele momento. Então, o fato é que Jesus está num discurso, ele está falando, ensinando uma série de coisas, mas essas coisas, embora a gente tenha estudado elas por partes, elas todas formam uma única mensagem. O pastor não vem aqui no domingo à noite, prega várias mensagens em uma, né? A gente pega uma temática e vai por essa linha, né? Faz exposição de um texto bíblico e vai por uma linha única. Jesus não fez diferente, ele também tinha uma linha única, ele seguiu um pensamento lógico. E a gente não pode esquecer, então, do que vem um pouquinho antes do texto que nós lemos. E eu quero ler com vocês desde o versículo 19, que ele inaugura uma porção de versículos que vai falar ali dentro do mesmo assunto e vai ter um pequeno desfecho, né? Justamente onde onde nós lemos hoje pela manhã. Se nós olharmos para a próxima aula, já lá onde fala da ansiosa solicitude pela vida, um texto muito conhecido, que é esse texto de Mateus 6, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma pela vossa vida, pelo que haveis de comer, enfim, é um texto conhecido. Depois vai terminar lá, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. São textos que a gente conhece bem. Eles também vão ter tudo a ver com isso que nós estamos falando, até porque ele fala sobre recursos materiais, né? Como a Kelly falou, sobre o desespero pelo trabalho, a ânsia de você fazer coisas para obter bens e ter certeza de que você vai garantir o seu sustento de alguma forma. Mas aqui há um pequeno encerramento de assunto, no sentido de que a abordagem dele vai mudar um pouco. A partir do versículo 25, que é a nossa próxima aula aqui, já estou estragando a aula do próximo pastor que vai dar aula, né? Dando spoiler, mas você vai perceber que Jesus ele vai para um aspecto mais prático. Até aqui ele está num aspecto mais filosófico, mais subjetivo, falando do que leva a essa luta entre dois senhores no nosso coração. Então vamos lá dar uma olhadinha desde o versículo 19 e ver exatamente o que fala. Mas antes, eu quero ler aqui alguns comentários que surgiram. O Reinaldo mandou assim para a gente, ó, um pé no mundo e outro na igreja, em todas as áreas, moral, financeira, ética cristã, amor ao próximo em alguns momentos e impiedade em outros, até mesmo momentos de orgulho e outras vezes humildade. Ele fala então sobre essa dualidade que às vezes as pessoas caminham, né, de estar em um lugar, mas praticando coisas do outro. A gente vai abordar um pouquinho isso também na nossa aula de hoje. É como um ônibus, ele mesmo ainda diz, é como um ônibus com dois motoristas que querem dirigir ao mesmo tempo, mas em direções opostas, né? Me parece uma tarefa bastante árdua, mas é uma boa figura mesmo para a gente perceber essa disputa que pode acontecer dentro do nosso coração a respeito dessas coisas. Agora sim, vamos lá para o texto, então, Mateus capítulo 6, versículos 19, e vamos chegar até o 24 de novo. Diz assim, ó, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo.
Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grande trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Alguém de vocês já ouviu uma interpretação, chamando esse riquezas de mamon? Existem algumas versões bíblicas que aparecem a palavra não podeis servir a Deus e a mamon, associando geralmente a um deus pagão chamado Mamon, que era o deus da riqueza, da prosperidade, nas culturas mais antigas aí. Mas nós não vamos nem fazer uso muito dessa figura, porque a própria palavra aqui é, de fato, Mamon, no grego, né? Mas ela significa, ela tem origem em uma palavra aramaica mesmo, que quer dizer riqueza, literalmente riqueza, ou até, deixa eu olhar aqui minha cola, que fugiu a palavra, confiança, também confiança, porque ele diz respeito de uma palavra que diz respeito a uma riqueza que desperta confiança, a riqueza que você busca para obter confiança em alguma coisa. Bernardo, aqui para aqui, por favor, microfone. Então, essa palavrinha aí vai denotar mesmo esse sentido de riqueza amplo que a Kelly trouxe, que pode ser justamente a riqueza material, de bens, ou a riqueza de coisas para além dos bens materiais, né? Aqui, por favor. Pastor, eu estou olhando aqui na nova versão, na linguagem de hoje, na verdade, e a divisão didática que ela faz é um pouco diferente da Almeida. Na linguagem de hoje, ela coloca esse trecho do 19 até o 24, junto com o trecho seguinte. E o trecho seguinte começa com: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e a bebida e tal. Porque ele está ligando com o texto anterior, né? Exatamente. Então, uma conjunção aí conclusiva, né? Por isso, ele vai explicando. Porque é justamente o que eu falei, esse texto ainda vai falar do mesmo assunto. Ele vai trazer um aspecto mais prático, ele vai dizer, inclusive, exemplos, né? Você não vê as aves do campo, os lírios do campo, as aves do céu. Ele vai usando exemplos para falar sobre como a gente anda ansioso pelas coisas. Mas até aqui ele traz esse assunto de uma perspectiva bem conceitual, para depois desenvolver a aplicação desse conceito. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse conceito. É legal essa divisão da nova tradução, porque a nossa a Ara acaba vindo picando o texto, né? Ela vai dividindo em pequenas porções. E às vezes a gente lê a Bíblia com essa sensação de que são um monte de assuntos pequenininhos, né? E não é às vezes bem assim. É uma divisão didática, como até o próprio irmão aqui falou, uma divisão didática, mas ela não é uma divisão nem sempre assertiva em relação à interpretação do texto, né? Muito bem. Olha só o que diz lá no versículo 19, que a gente já estudou aí algumas aulas. Ele fala justamente sobre os tesouros do coração. Tesouros que liga diretamente com a riqueza que é apontada lá no versículo 24. E aí ele começa a falar sobre aonde o nosso coração vai, aonde nós depositamos o tesouro do nosso coração, aonde que a gente coloca a nossa expectativa, a nossa confiança, o que exatamente move a nossa mente para algum sentido. Né? O que é que faz a gente, o que é a riqueza para nós? Tem algumas pessoas que a grande riqueza vai ser a família, que a riqueza vai ser o dinheiro mesmo, para alguns a riqueza vai ser o trabalho, a sentir-se produzindo, realizado. Tem gente que não liga nem para o quanto que ganha. Trabalhando é a conta, eu tenho que gastar energia, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. Tem gente que vai se importar com posições sociais, reconhecimento, com elogios. Enfim, cada um vai ter, às vezes, uma riqueza diferente. E ele quer justamente provocar essa reflexão dentro de nós a respeito de qual é a riqueza que toma conta do nosso coração. Eu quero ainda aproveitar aqui e ler mais duas contribuições que nós temos no YouTube. Uma da irmã Carla, que diz assim, Carla Valasco diz: quando temos responsabilidades, principalmente em nosso trabalho, que nos exigem todo o nosso tempo, é muito difícil, mas precisamos sempre ter Deus em primeiro lugar. E é verdade, né? Ela ainda diz, em dias como hoje, valores são invertidos e não é fácil termos uma postura. A Kelly trouxe um pouquinho disso, né? Porque é uma demanda legítima. O trabalho
ainda mais se você vai crescendo no trabalho, né, como você falou, o salário melhora, mas a demanda aumenta também, né? A exigência é cada vez maior. E a gente precisa, de fato, ter uma postura aí para saber o que a gente está servindo e o porquê que a gente está fazendo o que a gente faz, né? Qual que é a nossa prioridade. E justamente isso, então, que ele vem questionando. É curioso porque hoje a gente vive em um tempo onde a exaltação que o homem faz sobre si mesmo é da sua evolução na racionalidade, no pensamento, não é verdade? Nós gostamos de louvar o nosso tempo, porque nós vivemos em meio a tecnologias, a inúmeras facilidades. Eu falo que eu fico pensando na minha avó. Minha avó fez 86 anos agora, dia 4. Ela viveu num tempo em que celular não era nenhuma concepção real. Que geladeira, então, já era uma grande novidade. Eu fico imaginando para ela o choque que é você ter nascido num tempo onde nenhuma dessas coisas era concebível e hoje ela é cercada de aparelhos. Só aqui dentro tem ar-condicionado, câmera, cada um tem o seu celular, enfim, computador, tem inúmeras coisas que nos cercam de tecnologia, de conforto. E eu falo coisas simples do tipo um portão que você aperta um botão e ele libera a trava do portão. Nem isso era concebível na época que ela cresceu. E hoje ela vive num universo cercado. Então a gente fica com essa sensação, como evoluímos, não é mesmo? Como somos brilhantes. A gente teve uma revolução muito grande, científica, racionalista, e cada vez a gente descobre mais coisas, vamos mais longe. Hoje é plausível falar de voos turísticos orbitais, né? Viagem pelo espaço, você pode pagar e viajar no espaço só para fazer turismo, a passeio. O que antes era algo inalcançável, hoje se torna uma discussão real. Então a gente vive num tempo mesmo de desenvolvimento do pensamento muito intenso. E o homem gosta de vangloriar isso. Quer ver uma prova que a gente gosta de vangloriar isso? Eu não estou nem dizendo se é certo ou se é errado, tá? Estou dizendo que isso é influência desse pensamento. #Viva o SUS, #Viva a Ciência. Né? É uma das hashtags aí que mais está aparecendo, o pessoal se vacinando e tal. Não vou nem falar outra terceira hashtag que é política, né? Fora Bolsonaro, né? Mas eu tô dizendo, essas duas primeiras elas falam muito sobre essa ânsia para exaltar o cientificismo, esse desenvolvimento do pensamento humano. E a gente se vangloria demais nisso. E ok, nós podemos reconhecer, é real, não é verdade? A gente consegue palpar o desenvolvimento tecnológico. A gente carrega um computador nas nossas mãos aí todos os dias, que faz inúmeras coisas. E isso é realmente um desenvolvimento tecnológico. Só que isso pode dar uma sensação para a gente de que o nosso tempo vai ficando cada vez mais imune a absurdos. Como se o desenvolvimento do pensamento trouxesse para a gente um controle maior sobre a nossa vida. Então, às vezes a gente até pensa assim, ó, e é uma constatação verdadeira, mas talvez falte profundidade. No tempo lá de Jesus, era fácil falar que o homem depende de Deus. Porque se ele precisasse da chuva quando ele plantasse, ele precisava orar. Ele não tinha o que fazer. Hoje não. Fizeram chover em Dubai com bombardeio de nuvem. Bombardearam as nuvens. Dubai estava muito quente, chegando lá a 50 graus. O que fizeram? Uma chuva artificial. Provocaram uma tempestade. Hoje em dia a gente controla a chuva. Não preciso mais orar. Não é verdade? Então, essas coisas vão dando uma sensação de que a gente tem um controle maior sobre tudo. E a gente depende cada vez menos de meios sobrenaturais. E que a gente precisa cada vez menos de que Deus intervenha na nossa vida. A gente está dando menos trabalho para Deus. A gente tem essa sensação. Por quê? Porque a gente domina várias áreas do conhecimento. Então, a gente tem a sensação de que não precisa tanto mais da ajuda de Deus. A gente pode ficar mais tranquilo, ocupar menos Deus com as nossas orações. A gente está resolvendo por aqui. Deus, a hora que bater urgência, eu te aviso, mas fica tranquilo. Vai cuidar lá das crianças que são pobres, vai cuidar daqueles que estão passando fome, porque eu já tenho meu computador, meu Wi-Fi, o meu celular. Eu me viro muito bem com Uber, né? E tem segurança aqui onde eu moro, eu já pus câmera na minha casa, alarme, meu carro também está alarmado, tem seguro, eu estou muito bem coberto, Deus, então fique tranquilo que nada vai acontecer comigo. A gente age, às vezes, como se tudo isso que está à nossa volta, então, trouxesse real segurança. Só que o problema do homem nunca foi as questões diárias. A gente pode criar a sensação de que o problema da humanidade são as pequenas dificuldades do dia a dia, ou mesmo as maiores dificuldades. O problema do homem é o pecado. E não tem tecnologia que perdoe pecados.
Não entendi, perdão. Sim. Mudou tudo. Mudou tudo. É verdade. A dona Clarice está falando para a gente aí da época, a partir do momento que veio a energia elétrica, né? E é verdade. Fica um dia sem energia para você ver o desespero que dá, né? Sem internet já é desesperador, né? Sem água, a gente não consegue se ver sem essas tecnologias, né? Mas muita gente cresceu, como eu falei da minha avó lá, cresceu num ambiente rural, por exemplo, que não ter energia era plausível ainda, né? Então, realmente, a gente vai tendo essa sensação que a gente está cercado de muito mais conforto e muito mais solução. Mas o problema do homem é o pecado. O problema do homem é o pecado no seu coração. E esse pecado não é uma coisa adquirida, ela é inata. Ou seja, em pecado nós somos concebidos, nascemos pecadores, e aquele bebezinho lindo, maravilhoso, recém-nascido, pecador, miserável e condenado ao inferno. Precisa de Jesus, né? Assim como eu e você. Então o problema do homem é o pecado. Não importa de quanto conforto a gente se cerque, o problema do homem é o pecado. Só que aí a gente tem a sensação que por causa da nossa racionalidade, a gente não precisa se preocupar muito mais com essas coisas. Eu sou inteligente demais para me render à religião. Eu sou inteligente demais para gastar o meu tempo falando de um Deus que não se vê. E é esses os argumentos que vão sendo desenvolvidos. Então a gente vem junto com isso um mundanismo, um secularismo e um pensamento cético, cada vez mais cético. As pessoas estão abandonando a ideia de crer em um Deus. Mas o problema continua aí. Não é à toa que o pecado continua vigente no meio do nosso povo. Quem nunca ouviu assim? Não acredito que em pleno século XXI tem gente que pensa assim. Já ouviu isso? Por quê? Por que as pessoas falam isso? Porque em século XXI nós somos muito evoluídos, não é verdade? Pois é, mas o pecado antigo, que vem desde lá do Éden, permanece o mesmo, com a mesma intensidade e força influenciando a vida de cada um de nós. Então, em pleno século XXI, continua ainda real a ideia da gente pensar algumas coisas absurdas, porque a tecnologia não nos livrou do pecado. O homem continua pecaminoso. O homem continua cruel, o homem continua condenado e carente da glória de Deus. Então, gloriar a gente na nossa mente, nos nossos aspectos racionais, não vai fazer nada, não vai trazer para a gente solução nenhuma. A gente não pode prover solução para a nossa vida. E aí, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? É que ele fala do tesouro do nosso coração. O pecado tem menos a ver com a nossa racionalidade do que a gente imagina. O que o texto está dizendo para nós é que o pecado tem a ver com os nossos afetos, com aquilo que passa no nosso desejo, no nosso coração. Aquilo que é a concupiscência dos olhos. Já ouviu esse versículo que fala da concupiscência dos olhos? A concupiscência é o pecado por trás do pecado, é o que move o pecado. É o desejo que faz a gente pecar. E ele vem através dos olhos. Não é à toa que Jesus fala, né? Se o olho te faz pecar, arranca fora. O que ele quer dizer com isso? Mutilação? Não. Mas santificação do corpo. Porque é nos nossos olhos que a gente consegue perceber aquilo que a gente ama. Sabe aquele negócio de não é olhar uma vez, mas é olhar a segunda vez? Nossa, que carro bonito. Nossa, que carro bonito. Queria ter um desse. Né? É a segunda olhada. Passou lá a moça. Nossa, que moça bonita. Que moça bonita. É o segundo olhar. É o olhar cobiçoso, porque ele tá o desejo do nosso coração é revelado pelo nosso olhar. E o nosso olhar não só de maneira física, né, aquilo que a gente olha, porque senão o pastor Patrick nunca pecaria, não é verdade, pastor? Estaria livre de todo pecado, um homem santo no meio de nós, mas também a nossa visão a respeito da vida, aquilo que conquista os nossos olhos, os olhos da mente, né? Aquilo que traz para a gente luz ou trevas, que é a continuação do nosso texto. E ele fala justamente isso, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos são bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos são maus, então o seu corpo estará em trevas. E se a luz que há nos seus olhos são trevas, então que grandes trevas serão. O nosso desejo, então, é movido pelas nossas emoções, pelos nossos afetos, por aquilo que atrai os nossos olhos. E o que atrai os seus olhos? O que te move todos os dias? O que faz o seu coração acelerar ou aguça o seu desejo de viver, de realizar, de fazer as coisas? O que é que mexe com você
que faz com que você queira, então, servir mais, trabalhar mais, cuidar mais de alguém. Nem sempre são motivos legítimos, ainda que sejam ações legítimas e nobres, nem sempre a gente é movido por motivos legítimos. Eu quero dar uma olhadinha aqui, nós temos mais participações. Ainda da irmã Carla Valasco, ela diz assim, ó, só que toda essa tecnologia e facilidades tem um preço muito caro a ser pago, no sentido de manter uma postura cristã. É verdade, Carla, porque a gente às vezes ainda é dominado por essa tecnologia a tal ponto que nós esquecemos das nossas relações reais, né? Quantos de nós às vezes gasta mais tempo no celular do que conversando com pessoas frente a frente? Ou mesmo quanto que a gente se vale da tecnologia para se afastar do outro, né? Inclusive, vou aproveitar aqui para falar, né? Choro de pastor, por quê? Tem muita gente que está tão tranquila com a tecnologia que não está cogitando nem voltar para a igreja, porque é muito cômodo ficar em casa. Né? Tem pessoas que estão se resguardando, tem pessoas que estão revezando, tem pessoas que estão participando como podem, de acordo com limitações, mas tem muita gente que está se valendo da tecnologia para viver na zona de conforto. E a tecnologia pode ser uma bênção, mas não é só porque você está assistindo o culto que você está sendo realmente abençoado. Se você está em casa assistindo o culto por negligência, por preguiça de vir à igreja, eu questiono aquilo que move os seus olhos e a paixão do seu coração, o tesouro do seu coração. O conforto ainda é maior do que o desejo de servir a Deus. Porque assim, eu posso servir a Deus, desde que seja dentro dos meus modos, do meu modo de conforto aqui. Então veja como a tecnologia ela é dúbia até mesmo na nossa realidade de igreja. Mas eu estou assistindo o culto, que bênção, mas podia estar assistindo aqui, então vem para cá. Né? Espaço tem bancos vazios aí, e nós podemos participar. Então veja que a tecnologia ela pode sim ser uma bênção, mas a gente precisa ter um bom uso dela. Reinaldo ainda contribui com a gente, diz assim, ó, só Deus é quem nos faz servos sem machucar nossos corações. Quando uma pessoa é nosso tesouro, nos decepcionamos. Suas retribuições podem ser injustas ou insuportáveis. Nosso coração e nossos olhos estão inclinados a serem mundanos. E aquele que está em pé, cuide para que não caia. O tempo todo buscar as coisas celestiais. Deus é o único tesouro que não se acaba. Amém, é verdade. O presbítero Ademir diz para nós assim, senhores, no texto está a referir-se àqueles que detêm domínio sobre alguém, que no texto está expresso pelo seu vocábulo negativo, ninguém. Né, que ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. É interessante, porque ele está dizendo que alguém está sob o domínio de senhores. Né? Isso será mais compreensível quando se tem presente a cultura escravagista da época, pois senhor era sobretudo o título que tinha de quem tinha um escravo. Em síntese, ninguém pode ser escravo de dois senhores concomitantemente. Então, o presbítero Ademir está trazendo uma perspectiva aí até cultural, né, da época, um aspecto do entendimento do texto, que para eles falar de senhores é diferente de falar para nós hoje, né? Mas porque tinha uma cultura escravagista e a obtenção de escravos era algo muito comum no Império Romano e não foi diferente nos lugares que foram dominados pelo Império Romano, de que era comum você ter escravos pessoais, né? Então, se o escravo é de um, ele não pode ser de outro, ele só pertence a um único senhor por vez, e é sobre isso que ele está dizendo aqui, lembrando a nós, então, que existe uma dependência de alguém quando nós estamos falando de servir a dois senhores. Reinaldo ainda contribui com a gente com Mateus 10:37, diz que se amarmos mais aos pais ou os filhos mais do que a Cristo, não somos dignos dele. Muitas vezes temos pessoas como nossos tesouros. Verdade, Reinaldo. Jesus diz, né, se a gente não aborrecer pai e mãe, não somos dignos do reino. E ele está querendo justamente dizer isso, aborrecer não no sentido de desprezar, de desrespeitar e desonrar, mas no sentido de que às vezes eles vão ser preteridos ao evangelho. Nós devemos amar mais a Deus do que ao nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais. O nosso amor a Deus deve ser ainda superior a todas essas coisas. Muito bem. Então nós já entendemos que o desejo do nosso coração é o que move as nossas paixões, e o pecado é que afeta diretamente os nossos desejos e traz para os nossos olhos não luz, mas trevas. Então tudo que a gente olha da perspectiva do pecado nos gera cobiça no coração. Mesmo você que se considera bonzinho, sem Jesus, está cheio de trevas nos olhos e precisa ser transformado por Deus. Mas então quer dizer que a mente é desprezada por Deus? Isso quer dizer que o aspecto racional, ele não deve ser considerado, já que o pecado move as nossas paixões?
Não. Porque se o pecado ele move os nossos afetos e as nossas paixões, ele nos leva a pensar de uma determinada maneira. E o nosso mundo de hoje se constitui baseado nas paixões mundanas que nos levam a ter pensamentos, filosofias, teorias que se constroem a partir do pensamento pecaminoso e não do pensamento redimido por Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que o mundo nos traz, porque tudo que ele pode nos oferecer vem contaminado com a perspectiva do pecado. Quando a gente fala isso, a gente não está dizendo que existe não é uma grande teoria da conspiração, né? Que tem uma reunião mensal de um grupo de pessoas que vai e planeja como nós vamos minar a sociedade e destruir cada um dos cristãos. O que a gente tem que entender é que se o pecado está arraigado na humanidade, tudo que ela tem para oferecer é pecaminoso. Então não precisa nem fazer reunião, é natural. O ser humano, ele exala conteúdo pecaminoso na sua natureza pecaminosa, né? Então, tudo que a sociedade produz para nós, sem um olhar redimido, ele vem carregado do pecado. Não estou dizendo que nada do que a sociedade produz é útil, eu estou dizendo que vem carregado de pecado. E que nós, como cristãos, com um olhar redimido, com um olhar transformado por Cristo Jesus, podemos identificar aonde há a manifestação da graça comum e fazer bom proveito de coisas que são construídas por pessoas que são ímpias. Você tem certeza de que quem fez esse computador aqui era crente? De quem fez esse celular, o óculos que você está usando, era um cristão fiel ao Senhor? Não. Isso quer dizer que é inútil? Que eu não posso usar esse óculos porque é de Satanás, já que não foi um crente que fez? Vamos queimar todos os óculos? Não, né? Eu preciso deles, né? Eu não termino a aula sem meus óculos. Então, porque a gente consegue reconhecer que o Senhor Deus, pela sua graça comum, abençoa mesmo os ímpios, fazendo chover sobre maus e bons, né? Abençoando maus e bons, e que eles são capazes então de fazer coisas boas. Mas talvez a conceituação, o que levou ele a fazer e produzir, sejam desejos pecaminosos. É isso que a gente precisa reconhecer. E eu e você estamos sujeitos da mesma forma a isso. Não é porque nós somos cristãos que nós não vivemos o risco dessa dualidade, de estar dentro da igreja, movidos pelas nossas paixões de uma forma, pela nossa mente de outra forma, e ficarmos em disputa quem nós vamos agradar, se é a Deus ou se é ao mundo. Mas como isso? Então, se eu já sou de Jesus, se eu já creio em Jesus? Porque muitas vezes nós somos influenciados pela racionalidade e os pensamentos do mundo que afetam as nossas paixões e que fazem com que a gente haja de maneira dúbia, dual. A gente fica tentando lutar para ver quem que a gente vai agradar em qual dia da nossa vida. E nós temos que tomar muito cuidado, então, com isso. Veja, então, que se o pensamento ele é regido, é um sistema que se retroalimenta, né? As paixões do nosso coração nos levam a pensar de determinada maneira. Mas se o nosso coração é transformado por Jesus, as nossas paixões mudam. Se nós somos uma nova criatura em Deus e os nossos olhos agora não são mais cheios de trevas, mas cheios de luz, Ele nos convida a pensar de maneira diferente e ter a mente de Cristo. E construir, então, uma forma de pensar a nossa vida que é diferente da cosmovisão que o mundo tem. Uma nova cosmovisão, esse é o nome, um jeito de ver o mundo, né? Um jeito de enxergar as coisas. A Bíblia traz para nós uma nova perspectiva que tem a ver com, agora eu não vou lembrar quem que contribuiu, acho que foi o Nicolas que falou para a gente sobre exclusividade. Não foi o Nicolas, foi a irmã Cleonice, né? Falou sobre exclusividade, né? Que o nosso Deus, nós vivemos para a glória de Deus, muito preciosa essa colocação, e para isso Ele pede uma exclusividade. E aí nós chegamos então agora de fato no nosso texto de hoje, né? Versículo 24, constituindo aí toda a ideia de que não é possível qualquer pessoa servir a dois senhores, porque ele vai agradar um e aborrecer ao outro. Então, se nós não estamos servindo bem a Deus, é porque nós já estamos entregues na mão de outro senhor. Quem são essas duas possibilidades de senhores? Ou são apenas duas possibilidades? Tem mais possibilidades? É Deus e o diabo? É Deus e alguma outra coisa? Eu vou com você, Kelly. Eu acho que tem muito a ver com isso. Não estou dizendo que o diabo é inocente, né? Que ele não tem nada a ver com isso. Mas muitas vezes o que se opõe
ao serviço a Deus, o diabo só vai estimulando, né? Ele vai só ali alimentando, plantando a sementinha do mal no nosso coração, né? Mas a briga que existe mesmo dentro de nós em servir dois senhores é que um senhor é Deus e o outro senhor sou eu mesmo. É o meu desejo, a minha vontade, o meu conforto, o meu prazer, a minha realização, os meus sonhos, e o importante é que eu seja feliz. E a gente fica ali nessa luta, então, que eu tenho que ser feliz a todo custo. Eu tenho que encontrar a minha realização pessoal, eu tenho que valorizar o meu eu sou um grande vencedor, eu olho no espelho todos os dias e digo, como você é bonito, como você tem sucesso, você vai vencer, hoje ninguém pisa em você, hoje ninguém te derrota. E a gente fica alimentando esse Deus chamado ego, né? Esse Deus que é o eu dentro de nós. E a gente fica nesse desejo, a quem que eu vou servir hoje? Se eu ler um versículo, eu servi a Deus. Daí quem sabe eu fico com um crédito para fazer alguma coisa para mim. Se eu fizer uma oração, eu posso então receber um elogio com um pouquinho mais de tranquilidade. Se eu inflar meu ego, Deus vai me perdoar. Se eu for na igreja então e fizer parte de um ministério e servir, aí eu consigo ainda um crédito ainda maior para servir a mim. Se eu for pastor, eu estou garantido, eu faço o que eu quiser, porque a minha vida inteira, né, ela é dedicada à obra do Senhor. E a gente vai construindo essa ideia de que existe um sistema de pontuação espiritual em que eu posso ir compensando aqui e ali. Mas o fato é que se eu sirvo a mim mesmo, eu já não sirvo mais a Deus. E quando eu faço alguma coisa que parece ser serviço a Deus, eu ainda estou servindo a mim mesmo. Porque o meu desejo final é o quê? Ganhar um crédito para mim, né? Ganhar um crédito para que eu possa me servir mais. Se eu fico pensando que eu posso fazer coisas que têm cara de espiritual, jeito de espiritual, formas espirituais, mas eu estou desejando só encontrar paz e aplacar a dor da minha consciência por ter servido a mim durante toda a semana, eu continuo servindo a mim dentro da casa de Deus. Eu continuo continuo me dobrando à estátua do meu ser que eu construí dentro do meu coração. Eu continuo amando mais a mim sobre todas as coisas, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, acima de qualquer um. E ao próximo eu não amo porque eu amo mais a mim mesmo. Então, essa luta, ela pode ser compartilhada por todos nós, inclusive nós que estamos dentro da igreja. Não é uma luta de crentes contra pessoas não crentes. É uma luta do crente contra o seu próprio ego, alimentado pelo mal, pelo pecado que há em nós. A gente ainda vive a luta contra o pecado. Mas nós já estamos do lado que tem a vitória, o vencedor. Cristo Jesus já garantiu a nós a vitória. Ele já prometeu para nós e já não só prometeu, mas efetivou a garantia dessa vitória através da morte e do sangue de Cristo Jesus. Então nós podemos vencer o pecado. A Bíblia fala que não há provação que nós sejamos submetidos maior do que aquilo que a gente consegue suportar. E junto com a provação, Deus provê a solução, provê a resposta para essa provação. Então, se a gente não tem resistido ao pecado, é porque não temos buscado a solução para esse pecado em Cristo Jesus. Estamos tentando na nossa força, na nossa própria vontade. A gente está tentando ainda fazer alguma coisa que tenha a ver mais com o nosso ego do que servir a Deus. E essa exclusividade que Deus nos pede, ela diz para nós, então, que nós devemos viver uma vida de humilhação do nosso ego, que tenta tanto se sobressair o tempo inteiro. Existe um autor chamado Tim Keller que ele fala que o nosso ego é frágil, vazio, porque ele traz a figura de como se fosse um balão que você enche, mas ele continua oco. Ele está inflado, cheio, mas ao mesmo tempo continua oco, vazio, não tem nada lá dentro. Mas é dolorido também, porque esse inflar estica as paredes do nosso ego e a gente fica extremamente sensível. Nada pode encostar, qualquer coisa pode explodir o nosso ego. Ele fica frágil, extremamente fragilizado. E nós somos sensíveis dessa forma. Quando nós alimentamos o nosso ego, nós somos pessoas doloridas, nós somos pessoas fragilizadas, nós somos pessoas insuportáveis, porque nós achamos, mas nós continuamos completamente vazios. O Senhor Jesus, com a sua verdade, a salvação e a sua graça, Ele não nos infla,
Ele nos traz crescimento. Ele nos alimenta, Ele nos completa. Ele não faz a gente crescer por inchaço. Ele faz que a gente crescer por desenvolvimento. Mas para isso a gente precisa abandonar, então, o desejo de servir tão intensamente esse nosso ego, que é o que vai estar dizendo lá em Filipenses capítulo 2. Abre comigo lá em Filipenses capítulo 2. Esse texto é muito precioso. Quando a gente entende, então, que a necessidade que nós temos é de termos nosso ego humilhado pela maravilhosa graça de Deus, que nos enche de coisas novas e boas e perfeitas, a gente para de projetar a culpa do nosso fracasso em outras pessoas, a culpa das nossas dores em outras pessoas, em outras coisas, nas situações da vida, na nossa história difícil. E a gente começa a entender e perceber que existe um caminho maior e excelente, que é a caminhada com Cristo Jesus. Olha o que diz lá em Filipenses 2. Eu vou tomar a liberdade de ler todo o texto, ele é um pouquinho longo, mas, aliás, todo não, vou ler até só o versículo 11 ali, diz assim, ó. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Essa palavra servo aqui, na verdade, é escravo, assumindo a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A exaltação de Cristo Jesus, ela vem através da sua humilhação. Aquele que quer ser grande precisa primeiro aprender a humilhar-se. E a grandeza que vai encontrar, ela não está amparada em nada que é desse mundo e nada que é material. Para a gente encerrar, o último trecho do versículo lá de Mateus, capítulo 6, fala para nós que não é possível servir a Deus e as riquezas, né? A riqueza, então, como eu falei aqui, essa palavrinha que está ali falando de riquezas, ela diz respeito tanto às riquezas materiais, pode ser sim significado em riquezas materiais. Bernardo, traz o microfone aqui para o Nicolas, por favor. Quanto pode falar das riquezas, então, que a gente coloca no nosso coração, desses tesouros que ocupam o nosso coração, que mexem com as paixões, que levam os nossos olhos aos lugares que a gente anseia, e que levam, então, a gente pensar de modo corrompido também, construindo uma racionalidade corrompida. Antes de eu continuar, vou dar a palavra aqui para o Nicolas contribuir com a gente. Antes de avançar no texto, queria voltar na ideia de Filipenses ali. Sim, por favor. De servir. E buscar lá em Romanos 12, que vai falar sobre a renovação da mente. Eu penso, né, lendo esse texto, que está falando da renovação da mente em contraponto com a ideia do mundo, que é servir a si mesmo, né? Eu vou até ler a passagem a partir de Romanos 11, 36, que Paulo estava fazendo, antes disso, uma doxologia, né? E depois ele vai falar que porquê dele, né? Portanto, né? A doxologia termina que quem que deu a Deus para que precisa ser retribuído, né? Para Deus restituir a pessoa, né? Então ele fala, portanto, dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.
Daí ele começa Romanos 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não quero me estender muito, porque se eu fosse falar aqui, eu ia falar um monte, né? Mas a ideia de Paulo aqui, pelo que eu vejo, ele está falando a gente ser sacrifício vivo, né? Entregues a Deus, se submeter como servos. Foi para isso que a gente foi comprados. Então, em contraponto com o padrão do mundo, o nosso culto racional é esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que a gente possa, dessa forma, agradar a Deus, né? Viver a vontade dEle, se submetendo totalmente a Ele e ligando com o último verso do capítulo anterior, que fala que isso se dá na forma de buscar a glória de Deus, né? Tudo para Deus entregando tudo para Deus, para a glória de Deus. Não é por acaso, né, Nicolas, que aparece aí essa palavra sacrifício, né? Não é simplesmente uma palavra simbólica, mas ela tem um significado mesmo, né? De abnegação, né? De se desfazer de você mesmo. E com certeza conecta muito com aquilo que traz em Filipenses 2 e com isso que está trazendo em Mateus, né? A fala do Evangelho ela é uma só e ela nos convida para essa vida de humilhação. E quando eu digo vida de humilhação, não é simplesmente deixar que as pessoas maltratem você. Às vezes a gente fica pensando que humilhação é isso. É a humilhação do ego, é a humilhação interna, é aquela humilhação de reconhecer a sua insuficiência, né? Josi, fica à vontade, por favor. Esse texto que o Nicolas colocou, eu fiquei lembrando dele durante o estudo inteiro, né? Na hora que ele falou, eu concordei. Legal. Me fez pensar tudo que a gente discutiu hoje no estudo, me fez lembrar desse texto, porque eu penso que quando a gente confia nas riquezas ou naquele nosso emprego que a gente não pode perder de jeito nenhum para manter o nosso padrão de vida, enfim, a gente passa a confiar nessas coisas, a gente não confia mais que é Deus que vai nos sustentar, mas sim essas coisas que a gente vai conquistando ao longo da vida, né? Verdade. Então, às vezes a gente passa por situações que a gente acaba fazendo o quê? Se conformando com esse século, para não perder esse padrão que a gente tem. A gente coloca a nossa confiança nisso, né? A gente não confia que no futuro é Deus que vai nos suprir diante de qualquer situação que a gente esteja passando, né? E a gente acaba realmente se conformando. Por isso que eu lembrei muito desse texto o tempo todo. Eu acho que faz muito sentido. A gente se conforma com esse século. A gente para, né? Então, de ter a nossa confiança, e você até citou que aquela palavra significa confiança, né? A gente coloca a nossa confiança nas coisas desse mundo e a gente se conforma com esse século porque a gente a gente tem medo. Por medo, né? Por medo de perder. A gente acredita que essas coisas que nos mantém, que nos sustenta, e não Deus, né? Então a gente acaba se conformando com esse século e é aí que a gente peca. Isso. A palavra de Deus é muito perfeita, né? A Josi trouxe esse aspecto do medo. E a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. E quem é o perfeito amor, né? O amor não é uma coisa, mas é uma pessoa. É Jesus Cristo o amor. Se é Cristo que lança fora todo medo, então nós precisamos realmente nos apresentar como sacrifício vivo, viver essa vida de humilhação, para que a nossa confiança, né, como você trouxe, esteja depositada naquele que é a nossa vida, e não nas nossas coisas, nas coisas que estão à nossa volta. Na medida que nós confiamos, que nós nos deleitamos, que nos desprendemos de nós, para abraçar a vida que Cristo tem para nós encontramos então o afastamento desse medo que nos leva à insegurança e o desejo de se apegar às nossas racionalidades, aos nossos confortos, às nossas tecnologias e a sensação de poder que isso pode nos dar, que é extremamente enganosa, né? Eu separei aqui um exemplo para falar um pouquinho sobre isso. Enquanto eu preparava o estudo, me veio essa história. Não é uma história feliz, é uma história triste e ela aconteceu comigo. Mas ela é triste não porque ela termina simplesmente num desfecho triste, mas é porque ela é triste porque ela revela confissão de pecado aqui, irmãos, que eu vou fazer, né? Mas me lembrou muito desse desejo do desgaste que é você querer servir aos dois senhores. Por muito tempo, ainda é uma dificuldade que eu preciso lutar com muita intenção,
é a dificuldade de falar não. Tenho dificuldade de falar não. E movido por isso é assim, eu quero ajudar as pessoas, eu quero que todo mundo possa ser, quero ser colaborativo, né? Quero ser prestativo, gosto de poder ajudar, então a gente acaba não sabendo falar não. Mas a vida vai ensinando a gente vai aprendendo que tem coisa que a gente tem que falar não e tem coisa que a gente não tem que fazer, não é nossa, né? É Deus que quer que outras pessoas façam e a gente não vai salvar o mundo, já tem Messias e ele é Jesus, né? Não sou eu. Mas eu tinha uma dificuldade tão grande de falar não, que eu comecei a ter problemas com a minha agenda. E isso foi um pouco antes de eu vir para cá, no Tarumã, então é recente, o meu pecado é recente. Quando eu fui sair da outra igreja que eu estava, teve um dia que os jovens falaram, pastor, a gente queria fazer uma despedida com você, tal dia, tal hora, você pode? Eu falei, posso, vou sim. Então tá bom, combinado. Foi passando os dias, eles fizeram isso com uma certa antecedência. Eu acabei dizendo sim para pelo menos mais 2 compromissos, no mesmo dia e no mesmo horário. Então, alguém ia sair perdendo, né? Mais gente perdendo do que ganhando, porque se tinham 3 e só uma pessoa para cumprir os 3 compromissos, então alguma coisa ia dar muito errado. E deu. Eu não fui na minha própria despedida que eles tinham feito. Cheguei em casa e tive a vergonha de entrar em casa, né? Eu morava no andar, a igreja era um sobrado, eu morava no andar de cima da igreja. Então, eles tinham como chegar na porta da minha casa, né? Que, na verdade, eu morava nos cômodos de cima da igreja. E eles deixaram um presente, a lembrança e uma marmitinha da comida que eles tinham comprado. E aí, nisso, eu percebi, então, como quando a gente quer agradar a tudo e a todos, a gente acaba decepcionando e machucando muitas pessoas. Eles ainda continuaram generosos, mas eles com certeza ficaram sentidos, tristes, né? A gente já conversou sobre isso, está tudo bem hoje. Mas o fato é que é triste quando a gente fica desesperado para agradar 2 senhores. E no fim a gente acaba aborrecendo todos, porque eu fiquei triste de ter feito isso, eles ficaram tristes porque eles foram desconsiderados, o que eu fiz foi uma desconsideração, né? Foi uma ingratidão, fora que eu fui assumindo coisas que eu não podia fazer. Esse movimento da gente agradar 2 senhores e querer agradar 2 coisas, no fim a gente não está agradando ninguém, nem lá nem cá. Mas ainda assim, quando a gente fala da nossa vida, com certeza nós estamos afagando só o nosso ego. Né? Esse meu pecado também tem relação com o meu ego. Por que eu não consigo falar não? Porque eu não quero decepcionar ninguém, não quero que ninguém fique chateado comigo. É o desejo também de amar a mim mesmo acima de todas as coisas, e não amar o Senhor acima de todas as coisas. E essa luta nossa, então, ela se revela nessas coisas pequenas, que eu e você enfrentamos no dia a dia, e às vezes aceitamos falar sim para o Senhor errado. E passamos a servir a nós mesmos e ao pecado que existe em nós. O texto da palavra de Deus hoje nos convida não a pensar simplesmente se nós vamos servir ao Senhor ou às riquezas, mas que nós devemos abandonar os falsos senhores e abraçar somente o verdadeiro Senhor, que é o único que pode nos livrar de todo medo, desconfiança, desespero e que nos livra da ansiedade, que daí isso aí já é um assunto para a próxima aula, mas que cuida de nós por completo e não deixa que nada nos falte. Ele é o bom Senhor e que, assim como Cristo, nós devemos assumir a forma de servo, de escravo e nos submetermos ao senhorio desse bom Senhor. Se os escravos da época de Jesus, ou mesmo depois, lá no período escravagista, mesmo aqui no Brasil, né, eram extremamente cruéis com seus escravos, Deus é um Senhor que basicamente nos alforria e nos chama para ser filhos, para fazer parte da família. Ele não nos chama mais de servo, mas nos chama de amigos. Eu acho isso maravilhoso na palavra. Ele nos convida a ser servo o tempo inteiro, para quando nós nos tornarmos servos, Ele nos convidar para sermos amigos dEle. E compartilha conosco a sua vontade. Nós somos chamados por esse texto a abandonar todo e qualquer outro senhorio que exista na nossa vida, e que desgasta o nosso ser, e que não leva a lugar nenhum. Mas que vai fazer com que nós cheguemos ao final da vida e sejamos lá para a gente, agora eu vou encerrar mesmo, né? Lá como Rico e Lázaro, lá em Lucas 16, que ele percebe que tudo que ele tinha feito não adiantou de nada. E aí ele fala, deixa eu voltar e avisar as pessoas que eu conheci lá na terra, que servir as riquezas não vai adiantar nada. Servir a si mesmo é improdutivo. E não existe mais essa oportunidade. Não existe mais essa oportunidade.
o que nós podemos fazer é hoje de pedir para que Deus transforme a condição do nosso coração e ele seja tomado pela verdade de Cristo de tal forma que a gente não sinta necessidade mais, que a gente não tenha mais os olhos voltados para isso, para que o tesouro do nosso coração não esteja nas coisas desse mundo, mas somente na vida com Cristo Jesus. Para que a gente possa abraçar então essa vida de servo e apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como nosso culto racional. Veja como que nós exaltamos mal a nossa racionalidade hoje, porque ela não é pautada em Deus. Mas a partir do momento que nós temos um coração transformado por Deus, o desejo, os nossos olhos são transformados pelo Senhor, então nós podemos passar a pensar de maneira racional, verdadeiramente racional, para fazer um culto racional, inteligente, inteligível, que tem razão, a razão é em Cristo Jesus. E toda a nossa vida pode ser transformada, porque toda a nossa vida é um culto a Deus. Então a palavra ela vai se conectando como um todo, e o que Cristo Jesus nos traz de ensinamento nessa manhã, através desse texto, é exatamente isso. A necessidade de nós vivermos uma vida no Evangelho, para Deus, longe dos senhores. Eu queria que você então tirasse esse tempinho final que nós temos aqui, para refletir quais são os senhores que você tem servido, ou melhor, quando você tem servido esse Senhor que é você mesmo, o que é que você tem feito que você precisa e pode abandonar de práticas, mas quais são mais ainda as práticas que você precisa adotar? E eu já te adianto elas. É a leitura da palavra, é a vida de oração, é uma vida de piedade diante do Senhor, uma devoção espiritual diária a Deus que transforma o nosso ser e que faz com que a gente possa abandonar as obras da carne e sejamos cheios da obra do Espírito. Antes da gente ter tempo de oração, temos mais alguns comentários aqui. O Reinaldo falou assim: verdade, meu maior inimigo sou eu mesmo. E não é fácil entender e reconhecer isso. É muito mais fácil termos a aparência e atitudes de cristão do que uma mente e coração voltada para as coisas celestiais. O velho eu tenta aflorar muitas e muitas vezes. Negar a si mesmo é uma tarefa difícil. Romanos 7, 10 a 11 diz: trabalhar por aquilo que vale a pena, que são as coisas celestiais. Amém, amém. Vamos orar? Tem um tempo de oração, então, pedindo para Deus sondar o nosso coração e mostrar-nos aquilo que precisa ser renovado, mudado dentro de nós. E para que possamos, então, viver uma vida longe do serviço aos senhores cruéis e mundanos, mas que possamos abraçar a vida celestial. Deus querido, nós nos colocamos nessa manhã diante do Senhor, reconhecendo também a nossa condição de necessitados e completamente carentes do Senhor. A nossa vida, Deus, não é nada sem Ti. E a gente às vezes se ilude cercado de inteligência, cercado de tecnologia, de um senso de evolução humana, mas esquecemos que o problema antigo da humanidade permanece o mesmo, o pecado. E não importa, Deus, quão confortável seja a nossa vida, nós precisamos de Ti. Não para viver melhor simplesmente, com mais conforto, mas porque nós precisamos viver. Sem o Senhor nós estamos mortos, completamente mortos e condenados à morte eterna, mas no Senhor nós encontramos vida, desde esta vida, mas com certeza a garantia da vida eterna, sem pecado, sem dores, livre de todo mal. Transforma o nosso ser e alcança o nosso coração com graça, para que nós possamos apreender essa verdade do Evangelho, de que nós não precisamos servir a dois senhores, e que não é possível fazer isso, que nós vamos acabar aborrecendo algum deles. E quando nós servimos, Deus, a nós mesmos, servimos ao pecado, servimos ao mundo, nós abandonamos o Senhor, nós aborrecemos o Senhor. O Senhor nos chama para sermos exclusivamente Teus, e é isso que nós ansiamos nessa manhã. Ó Pai querido, render o nosso coração por completo a Ti, e viver uma vida longe do medo, do desespero, que nos leva a querer confiar em coisas materiais, em coisas palpáveis, mas que nós possamos então nos aproximarmos de Jesus e, sendo cheio dEle, podemos conhecer o verdadeiro amor que nos liberta de todo medo, de toda ansiedade. Que a nossa confiança, que o tesouro do nosso coração, que o desejo dos nossos olhos esteja completamente voltado a Ti, para Te servir e Te amar sobre todas as coisas. Trabalhe em nós, Deus, como é profundo isso e como nós precisamos desse trabalho dentro de nós. De reconhecermos realmente que amamos demais a nós mesmos e precisamos servir ao Senhor muito mais e abandonarmos o nosso ego. Fico com cada um aqui, ó Deus, e continua ministrando ao longo do dia nessa palavra, que essa palavra ecoe no nosso coração
e que o Senhor encontre nas nossas vidas sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Culto racional que oferecemos a Ti diariamente, em todas as nossas ações. Fica conosco e nos abençoe ao longo desse dia. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém.